Estudo bíblico, 1 Tessalonicenses 2, versos 1 a 12. Esses versos apresentam o perfil para o ministério eficaz. Pregar com coragem as boas novas do Evangelho, mesmo diante da perseguição. Evitar motivos impuros e enganos, bem como a pregação que só vise agradar as pessoas. Nossa motivação deve ser agradar a Deus e não receber louvor dos homens. Evitar a bajulação e não ser ganancioso. Não ser um peso e sim ser manso e bondoso. Ministrar com grande amor, muito trabalho e santidade. Encorajar, consolar e exortar. Paulo enfatizou a pura e, de fato, a divina fonte de sua mensagem e seu ministério, ensinando a todos como ter um ministério que agrada o coração de Deus. O verso 12 resume a exortação de Paulo e seu cuidado durante a primeira visita dele a Tessalônica. Ao contrário dos ídolos que eles haviam deixado, o Deus verdadeiro e vivo tem um reino e glória, e em sua misericórdia insondável, ele escolhe dividir o seu reino com aqueles que o adoram por meio de Cristo. Chamados para entrarem nesse reino, os cristãos conhecem o seu poder e desfrutam dessa vida aqui e agora, mesmo quando anseiam pelo dia em que entrarão na sua plenitude. Versos 13 a 20. Paulo voltou a falar da fidelidade que os tessalonicenses haviam demonstrado, enfatizando especialmente o modo como eles haviam respondido à sua pregação. Paulo caracterizou a mensagem que ele pregou entre os tessalonicenses como palavra de Deus, para contrastar com palavra de homens, e os encorajou a recebê-la como tal. A palavra de Deus, embora seja transmitida por meio dos homens, não é uma mensagem de simples poder humano, é uma mensagem divina, que de maneira ativa e efetiva age nos cristãos por meio do Espírito Santo. Assim como Jesus observou o propósito comum entre aqueles que tinham perseguido os profetas e aqueles que o estavam perseguindo, Paulo viu a mesma situação estendida aos judeus, com os quais ele tinha trabalhado, que perseguiam a Cristo ao opor-se ao Evangelho. No verso 16, Paulo comenta sobre o punitivo endurecimento de um amplo segmento dos filhos de Israel em sua culpável rejeição de Cristo. Um endurecimento que Jesus via como um cumprimento da terrível profecia de Isaías em Isaías 6, 9 e 10. Paulo havia saído de Tessalônica de forma abrupta e não havia conseguido retornar. E sua ausência levantou questões sobre a sinceridade do seu amor por aquela igreja. Então, Paulo explica as circunstâncias da sua prolongada ausência e suas razões para ter enviado Timóteo para ministrar entre eles em seu lugar. No verso 19, é usada a palavra grega parousia, que significa vinda, para falar da segunda vinda de Jesus. Ele apresenta a vinda de Cristo como o tempo em que as consequências de nossas obras de fé serão reveladas. A alegria e o galardão de Paulo naquele dia será contemplar a presença de seus amados filhos espirituais no reino de Deus, aqueles que foram convertidos por meio de seu ministério.